Olá, sejam bem-vindos a mais um Lado a Lado Cast, o nosso café com saúde. E hoje nós vamos falar sobre um tema que me toca muito, né? E que hoje tem sido o meu grande legado e a minha missão nesse país, que é falar sobre a saúde do homem. E hoje eu tenho um convidado muito especial aqui, que vai nos ajudar a entender vários temas, falar um pouco sobre a saúde integral do homem. E hoje eu tenho aqui o Dr. Daniel Vargas. Daniel, eu queria que você se apresentasse para a nossa audiência e eu queria muito te agradecer por ter aceitado o nosso convite e por trazer um tema que me toca muito, que é a saúde do homem. Marlene, inicialmente eu que agradeço pelo convite. Eu falo que sempre que eu posso sair do meu consultório, falar sobre prevenção, sobre cuidados da saúde, ao invés de falar só sobre doença, é sempre um privilégio para mim. Me apresentando então a todos os nossos espectadores, meu nome é Daniel Vargas, eu sou médico oncologista, atualmente atuo aqui em Brasília, no Hospital Sírio-Libanês, tenho uma ênfase muito grande em tratamento de tumores geniturinários e também tumores de pulmão, e também atuo muito buscando inovações, buscando pesquisas para a gente avançar mais no tratamento do câncer. Atualmente eu sou diretor executivo do Grupo Latino-Americano de Oncologia Clínica do nosso board de tumores geniturinários. É um prazer de novo estar aqui com vocês. Então vamos lá, Daniel. Quando a gente fala de diagnóstico de câncer de próstata, a gente sempre ouve, né, falar que se o tumor ele for diagnosticado no início, né, precocemente, existe a possibilidade aí de 90% de chances de cura. Isso é verdade? E como fazer com que os homens eles comecem a ter, né, ser o protagonista da sua saúde e fazer o exame, né? Excelente pergunta, Marlene. Eu acho que a grande questão isso é sim uma verdade. A gente, quando diagnostica um tumor de próstata em cenário inicial, localizado, no qual o intuito do tratamento é curativo, a gente consegue oferecer a cura para mais de 90% dos pacientes. E eu acho que muitas vezes o diagnóstico de tumor de próstata está repleto de preconceitos pelos próprios pacientes, porque envolve uma área nobre e que impacta dois pontos muito importantes muitas vezes para os homens, que é a questão da potência sexual, da vida sexual do homem, e também um outro ponto que também os homens possuem receio é de ficarem com alguma sequela do ponto de vista urinário. Então os homens precisam entender que, felizmente, quando os tumores são diagnosticados de maneira mais precoce, os tratamentos que a gente tem para oferecer, sejam eles tratamentos cirúrgicos ou eventualmente até mesmo tratamentos com radioterapia, eles são muito mais focados, eles não são tão extensivos, tão agressivos, e a chance desses efeitos colaterais, sejam sexuais, sejam urinários, ocorrerem, são muito pequenas. Felizmente, a gente teve grandes avanços tecnológicos. Aparelhos de radioterapia que têm precisão milimétrica atualmente, do ponto de vista de cirurgia. A gente tem conseguido ver que o número de plataformas de cirurgia robótica tem crescido no nosso país, e isso oferece muitas vezes um tratamento muito mais minucioso no momento da ressecção para o urologista, levando à redução do risco desses efeitos colaterais que são tão preocupantes. E para trazer os homens para fazer esses exames de maneira mais precoce, eu acho que a gente tem que conscientizá-los de que isso é um estigma, esse receio que havia de efeitos colaterais, ele vem, felizmente, reduzindo o risco de acontecer, e precisamos conscientizar não só os homens, mas toda a família que envolve aquele homem, de cuidar daqueles que o amam também. Doutor Daniel, quando eu olho para o cenário do nosso país, onde eu tenho dois sistemas de saúde, eu tenho o sistema, né, da saúde suplementar, para aquela pessoa que tem um plano de saúde, e tenho o nosso SUS, que é o Sistema Único de Saúde. O homem hoje, com câncer de próstata, tratado no sistema privado, ele tem as mesmas opções de tratamento do que o homem que está sendo tratado no Sistema Único de Saúde?
Excelente pergunta, Marlene. Infelizmente, no Brasil, a gente tem dois sistemas de saúde que são bastante heterogêneos quando comparados entre si. E se a gente for lembrar, muitas vezes a gente discute de inovações, novas tecnologias que são incorporadas, mas que vão atingir apenas cerca de 20% da nossa população, que é o percentual de pessoas que possuem algum seguro de saúde suplementar. Do ponto de vista da doença localizada, que vai ser candidato a um tratamento, seja com cirurgia ou radioterapia, em geral, há uma menor distância entre o que é oferecido no SUS e o que é oferecido na rede privada de saúde. Recentemente, a gente tem tido uma discussão sobre a questão da aprovação das plataformas de cirurgia robótica para cirurgia no SUS. Eu acho que isso ainda não é uma realidade, mas com a evolução da legislação, os robôs vão começar a chegar também nos hospitais para serem oferecidos essa nova modalidade de tratamento para os pacientes da rede pública de saúde, mas o que infelizmente acaba sendo uma barreira muitas vezes é que os dados apontam que quando os homens são diagnosticados com câncer de próstata, na maioria das vezes no SUS eles são diagnosticados em estágio mais avançados do que os homens diagnosticados no sistema privado de saúde. Então isso sim vai impactar no tratamento que vai ser proposto. Dessa maneira, acho que a gente precisa conscientizar também os homens que são da grande parcela da nossa população de que fazer o diagnóstico precoce é muito importante, porque aí sim eles terão condições de receber um tratamento muito mais adequado se a doença está em estágios mais iniciais. E quais são os sinais, né, que um homem ele deve ficar atento, né? Porque nós mulheres a gente está acostumada a nos tocar, a sentir, né, um pouco os sinais do nosso corpo. Os homens não. Quais são os sinais que esses homens, né, todos têm que ficar alerta? Acho que o primeiro ponto o ideal é não esperarmos sentir nada. A gente tem que procurar atendimento médico para discutir sobre o rastreamento do câncer antes de sentir qualquer sintoma. A gente tem que entender que a próstata é um órgão masculino que continua a crescer ao longo da vida. Então, os sintomas urinários que a próstata pode ocasionar, seja aumento da frequência urinária, principalmente o homem que vai urinar várias vezes ao longo do dia e eventualmente várias vezes ao longo da noite também, aquele sintoma de ter o jato urinário mais fraco, eles não são 100% decorrentes de câncer de próstata. Muitas vezes isso pode acontecer por condições benignas, como aquela condição que a gente chama da hiperplasia benigna da próstata, o crescimento da próstata em decorrência da própria idade. Mas o acompanhamento médico, a discussão com o seu urologista sobre medidas de rastreamento para o câncer de próstata, acompanhamento do seu PSA ao longo da sua vida, para entender como que é o comportamento daquele exame que ajuda bastante a gente a balizar qual grau de preocupação a gente vai ter com cada paciente antes de sentir qualquer sintoma, é o ideal, para a gente não esperar a doença nos encontrar, a gente encontrar ela antes de ter qualquer sintoma. Perfeito. Hoje, no cenário do câncer de próstata, a gente tem ouvido falar muito coisas que anos atrás a gente não ouvia, que são a questão da mutação genética, né? Aí eu queria que você explicasse um pouquinho para a audiência o que vem a ser essa mutação genética, o que são os testes genéticos, né? Para tirar um pouco essa dúvida das pessoas. Excelente pergunta, Marlene. Eu acho que eu vou exemplificar fazendo algumas analogias sobre esse tema. Primeiro, a gente tem que entender que todo câncer possui mutações genéticas. Essas alterações genéticas são os fatores que tornam uma célula que nasceu com a gente, do nosso próprio organismo, a assumir o controle da própria vida, digamos assim, a se dividir, a reproduzir e querer se disseminar pelo nosso corpo. Só que quando a gente fala de testes genéticos de uma maneira geral, existem duas diferentes modalidades de testes. Existem os testes genéticos hereditários e os testes genéticos somáticos. Vamos lá. Os testes genéticos hereditários é como se fosse o sequenciamento de todo o nosso DNA. No caso de ser encontrada alguma alteração genética nesse tipo de teste, ela vai estar presente no sequenciamento dos nossos fios de cabelo, das nossas unhas, do nosso sangue e também do tumor, porque, afinal de contas, o tumor pertence ao nosso organismo. Então, esse teste hereditário, ele busca responder à pergunta, por que eu tive esse câncer? Será que essa mutação genética que eu nasci, que eu herdei ou do meu pai ou da minha mãe, ela que fez com que eu tivesse o câncer?
Esse é um tipo de teste. O outro teste, a gente fala que é o teste genético somático. Esse teste, ele avalia as mutações especificamente do tumor. Então, para buscar respostas para isso, a gente pega fragmentos do tumor e sequencia o DNA só dos fragmentos do tumor, de tal maneira que essas mutações, elas foram que transformaram aquela célula em específica em câncer, mas ela não tem nenhuma repercussão no restante do nosso organismo. Se for testado o nosso sangue, nossa saliva, essa mutação pode não estar presente. Vamos responder agora a pergunta: para que eu recomendo cada teste? Primeira questão: o teste hereditário, o teste germinativo, eu recomendo para avaliar aqueles pacientes que tiveram caso de câncer de próstata, por exemplo, em idade muito precoce. Isso pode estar presente nesses pacientes. Foi o que fez eles desenvolverem esse tumor. Ou então em casos de pacientes que têm tumores muito agressivos. Existe também uma taxa maior de apresentação dessas mutações hereditárias nesses pacientes. E da mesma maneira, isso vai trazer informações para mim, não apenas daquele tumor que o paciente já tem, vai trazer informação sobre o risco dele ter outros tumores, eventualmente, e também o risco dele ter transmitido geneticamente essa mutação para os seus descendentes. A gente sabe que 50% do nosso DNA é proveniente do pai, 50% da mãe, e no caso de um paciente apresentar uma alteração desse tipo, ele tem cerca de 50% de chances, então, de ter passado para cada um dos seus descendentes. Os testes somáticos, que são aqueles presentes só no tumor, em geral, a gente pede para pesquisar novas alternativas de tratamento para aquele paciente. A gente já tem à disposição no Brasil, e não é recente, até um pouco, já tem pelo menos uns 5, 7 anos, medicamentos que inibem algumas mutações específicas presentes no tumor, e nesse caso a gente busca essas alterações somáticas quando a gente precisa de alternativas terapêuticas. Agora, saindo um pouco, né, do câncer de próstata, eu queria que você trouxesse para a gente também o câncer de testículo, né, que é um outro tumor que acomete muitos homens e nesse caso, numa idade, né, mais jovem, né, são homens mais jovens. E aí eu queria que você falasse um pouquinho e falasse também um pouco os fatores de risco, né, sobre o câncer de testículo. Perfeito, Marlene. A gente tem que lembrar que câncer de testículo, apesar de ser um tumor raro, né? Quando eu vejo na minha agenda do consultório, por exemplo, uma primeira consulta de um paciente do sexo masculino entre 15 a 35 anos de idade, muitas vezes eu sou capaz de apostar que será um tumor de testículo, porque esse é o tumor mais frequente nos homens nessa faixa etária. Câncer de testículo é o tumor mais frequente em homens entre 15 e 35 anos de idade. Em geral, o tumor de testículo acaba sendo diagnosticado muitas vezes em estágios precoces. Por quê? Qual que é o principal sintoma que vai aparecer no homem? É o surgimento de algum nódulo no próprio testículo, e por conta dos testículos serem fáceis de serem palpados também, os homens acabam muitas vezes notando, ou a presença do nódulo ou um crescimento do próprio testículo. Durante muito tempo acreditou-se que fatores de risco para o desenvolvimento desses tumores muitas vezes poderiam estar associados a traumas na região, uma batida, aquele encontro, aquela bolada no futebol que aconteceu com o homem, mas os dados mais recentes apontam que isso não está muito claro, não. É porque muitas vezes o homem acaba fazendo a palpação, um autoexame mais frequente quando sofre algum trauma no local e por isso acaba detectando alguma alteração no seu testículo. Mas a primeira mensagem que eu gostaria de deixar é: homem, se você, durante seu banho, durante seu autoexame, notou alguma nodulação, algum crescimento anormal, diferenciando um testículo do outro, o ideal, a primeira conduta seria procurar um urologista para fazer o diagnóstico disso. Sobre fator de risco, que a literatura mais coloca é uma condição que a gente chama de criptorquidia ou criptorquidismo. A gente tem que se lembrar que durante a fase embrionária, enquanto o homem ainda é um embrião, dentro da barriga da mãe, dentro do útero da sua mãe, os testículos eles são originários dentro da nossa barriga, bem próximos do rim. E conforme vai passando os meses de formação do embrião, aí que os testículos descem para a região escrotal. Em alguns pacientes isso pode não acontecer. E aí acontece a condição de criptorquidia, é quando acontece a descida incompleta dos testículos para a bolsa escrotal.
Isso é um fator de risco para desenvolvimento de câncer de testículo. Então, caso o paciente tenha uma história de criptorquidia, criptorquidismo, se ele se lembrar que a mãe contou para ele que ele nasceu e o pediatra falou que não tinha os testículos no local, no momento do nascimento, isso sim é um fator de risco. E, sem sombra de dúvidas, também merece destaque os pacientes que possuem histórico familiar. No caso, principalmente de irmão ou pai com histórico de câncer de testículo, isso aumenta um pouco o risco também. Apesar de ser um risco baixo, ele costuma ser entre 3 a 5 vezes maior do que a população em geral. Então, é um motivo a mais para esses pacientes fazerem um autoexame de maneira mais frequente. Olha, eu queria falar para a minha audiência que você olha para o doutor Daniel, você acha que é um menino, que é um garoto. E olha, vocês estão vendo aqui a quantidade de informação e dedicação dele. Então, eu acho super importante a gente trazer pessoas assim e mostrar também esse grupo de novos médicos que tem hoje aí, que eles têm condições e têm formação até mais do que muitos outros profissionais. Então, gente, quando vocês forem e for um médico jovem, não fique com medo. Olha só quem está aqui na nossa frente.